Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dessa História. Eu me chamo Douglas e hoje vamos fazer um vídeo bem interessante aqui no Museu do Cangaço. Espero que vocês gostem. Se já é novo, se inscreve em nosso canal, curte nosso vídeo e comenta aí se você gosta de vídeos assim, né? Hoje estamos aqui em Serra Talhada, aqui no Pernambuco, e vamos mostrar um pouco aqui do museu, beleza? Vamos para o nosso vídeo de hoje. A gente já começa, né, vendo aqui a parte onde tem Lampião, Maria Bonita e Zé Belê, onde mostra aqui nessas esculturas desses cangaceiros, né, logo no início que a gente vê logo no Museu do Cangaço. Antes de você entrar já tem essa obra de arte, né, nesse sentido, para a gente apreciar, né, e ver, né, aqui sobre o cangaço. Na parte de dentro também tem essa arte, né, na parede, muito interessante. E agora a gente vai ver um pouco do pessoal do museu falando sobre o espaço. Do museu, quando a gente começar a visita, eu posso então dividir a vocês pelo apelido dele, Chay. Eu estou no Chay, tá? E aí facilita, porque é muitas pessoas, aqui que a gente lembra o nome de cada um, ou nos conheçam bastante para poder ter essa intimidade que está lembrando também. Então é mais prático a gente ter uma estratégia. A estratégia é chamar pelo apelido. Então a referência sempre eu uso Chay e intimidade, para poder simpatizar com as pessoas e elas entenderem que eu estou chamando a atenção delas, ok? Eu acredito que essa não é a primeira vez que a escola de vocês trouxeram alunos, essa já é a segunda, né? E a gente teve uma ótima participação na primeira vez que estiveram aqui e creio que essa também vai ser perfeita. A gente vai ter a visita monitorada no Museu do Cangaço, vamos ter na sala de cinema um curta-metragem que vai ser exibido, contando também sobre a referência do movimento do Cangaço. Tem então o pivô do Lampião, já que é filho natural de Serra Talhada, contando o porquê do Cangaço. Esses são os dois pontos. O Museu do Cangaço são 3 salas de visitação. A primeira é a sala da história, que temos 2 pesquisas. A segunda é a sala das urnas, onde vamos encontrar objetos também que estão expostos nas urnas, que foi pertencente aos cangaceiros. E a terceira é a sala de cinema. Então, vai ter essa monitorada, vai ter o momento de tirar muitas dúvidas também. E, por fim, a gente vai ter uma apresentação de chachado, que é uma dança de guerra criada pelo grupo de Lampião. Então, o movimento cangaço, ele tem histórico extenso, mais de 100 anos, mas protocolado com comprovações, nós temos 70 anos do movimento. Então, tudo isso vocês vão, então, aos poucos, entendendo e sabendo que o Lampião, por ser o mais biografado, mais pesquisado, ele até hoje é a pessoa mais citada dentro do movimento do cangaço. Esse museu, ele tem um trabalho específico, que é um museu temático. Então a gente não falamos de outras linguagens, a gente só falamos sobre o cangaço, para poder vocês entenderem que ele é o maior do gênero em todo o Brasil. Não temos outro museu do cangaço tão específico, com mais de 2.000 peças sobre o movimento cangaço. Trabalhos de jornais, filmes, objetos, trabalhos feitos cênicos de teatro. Então, dentro desse museu, é um museu vivo, onde tem apresentações culturais, onde é repassado a memória, a dança e com muita objetividade a história do movimento do cangaço. Nós vamos começar agora com Edilson Leite. Bom dia. Bom dia. Edilson, ele está aqui com a vestimenta do movimento do cangaço. Essa é uma da parte primeira que a gente vai iniciar com a vivência, depois vai ter o chachado no final. E Edilson, junto com pode ser Giovana ou Pia, uma das meninas, vão vir para cá para vocês darem uma analisada sobre o figurino. Essa indumentária do movimento do cangaço, que era utilizado pelos homens no início do movimento. Eu vou pedir para que a gente pegue uma árvore. E o movimento cangaço, a gente tem que ter o primeiro olhar, que era um movimento onde essas pessoas eram nômades. Então elas não tinham moradia fixa. Por não ter moradia fixa, elas viviam então sempre fugindo e formando acampamentos. Então, nós temos aqui um momento inicial, o cangaceiro, é de se conectar aqui com a indumentária, que era necessário se ter no meio
esse movimento de guerrilha, eles usavam armas maiores, armas menores e punhais gigantes. Era para poder, no momento de combate, se defender. Utilizavam bornais, cabaças, o bornal específico para levar então alimentos ou então munição. As cabaças ou outros objetos que vocês vão ver dentro do assento também, era para se utilizar com líquidos. Então levava, transportava água, bebida, porque era necessário para poder ir sobrevivendo nessa vida deles, nessa lida no meio da capinha. Cartucheiras, que eram cinturões transformados então para armazenar e levar sobre o corpo em formato de tiros as munições. Lençóis, especificamente, eram bem maiores. E aqui está um exemplo bem enxuto, porém, os homens naturalmente utilizavam 2 camisas e mais de 4 pares de bornais sobre o corpo. Porque a primeira camisa de botão fina ficava por baixo, já vinha então cartucheiras descidas, só o cinturão enorme, e vinha também os bornais. E naturalmente a camisa de cima era um pouco aberta, então ela era abotoada até o meio aqui do peito. Então ficava o cangaceiro parecendo que estava muito largo, o tempo todo com os braços assim, porque era necessário levar tudo a viracolo, tudo sobre o corpo. Então, o fenômeno não foi criado com o nome de cangaço. Ele inicia na história sendo conhecido como jagunço, no tempo da escravização aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia. Nos anos 20, começa a se chamar como cangaceiro, porque especificamente, para quem conhece na zona rural, o pessoal usa o transporte do animal e sobre o lombo do animal seja colocado a cangaia, para poder levar em formato de X, equilibrar o peso sobre o animal. Então, por conta desse olhar, que era para se utilizar como transporte, e o cangaceiro levava tudo aquele colo, formato de X também sobre o corpo, como se fazia com o animal, lembra-se então que ele é um cangaço, então ele é cangaceiro. Outro nome específico que vem então de origem desse movimento criado com esse nome, o fenômeno, é quando é visto, por exemplo, colocar armas sobre os ombros e jogar os braços para a frente. Dessa maneira a gente imagina então o animal, aquele eixo do carro de boi que é colocado sobre o ombro dele e se dá a direção para onde vai e vem. Quando o fulano de tal vinha da feira e vinha muito cansado então da caça, vinha com a arma desse jeito sobre então os ombros e os braços jogados para frente, lembrando então o carro de boi. Então ele é um cangaceiro. São os 2 específicos nomes de origens, como se lembra hoje, o cangaceiro ou o movimento do cangaço. Então, especificamente, esse nome foi dado por conta desse olhar naquela época, dos anos 20. A mulher, a partir dos anos 30, as mulheres podem acompanhar seus companheiros, desde que quem entrasse soubesse algumas dessas regras. Entrou, muitas das vezes, acredito que não teve especificamente, não conseguiu sair a não ser com um fim de cangaço, não poderia sair. Então, o movimento cangaço só aceita mulheres a partir dos anos 30, com a entrada da Maria Bonita, a Maria Bonita, mas tinha especificamente algumas leis, alguns códigos, que entre eles conversavam e que ninguém lá fora do cangaço poderia saber. Então, a mulher entra sim, mas na proposta. E muitas delas entram por amor, como aconteceu com a Maria Teia. Ela não estava dentro do movimento do cangaço para ser então submissa só aos desejos do homem. Então ela não era uma dona de casa. Ela, dentro do movimento do cangaço, estava lá como uma espécie de troféu pelos seus companheiros. Por isso elas sempre estavam sempre cheias de joias e que elas não tinham essa participação direta em combates. Então sempre levavam coisas mais leves do que os homens. Um vestido onde, dentro do olhar daquele momento, era visto como uma espécie de liberdade, porque na sociedade comum mulheres só usavam vestidos longos, cobrindo então as panturrilhas. No movimento do cangaço, as mulheres poderiam, que eram proibidas em sociedade, no sentido de usar vestidos menos longos, então mais curtos
e poderiam, então, a partir de aí, se inventarem, como eles gostavam de dizer. Então, se maquiar, usar muita presilha na cabeça, colocar joias, coisa que era proibida pela sociedade, porque, de certa forma, as mulheres eram muito vulneráveis também ao desejo dos homens nesse período, porque tudo era coordenado por eles. Então, o voto, quem então ia cuidar da casa, dos filhos, as mulheres não poderiam nem estudar nesse período. Eles eram vistos como uma coisa ruim. E elas levavam só o que era necessário sobre o corpo, porque normalmente o cavalo, o seu companheiro, levava bastante mais do que ela. Porque, por ser mulheres, são um pouco mais frágeis nessa questão de força, elas não levavam tanta coisa, mas levavam bornais, cartucheiras, capaças, usavam também chapéus para se proteger do sol. O cangaceiro ele tem um chapéu específico, diferente da mulher. Por exemplo, ele usa um chapéu que antes era de couro, de abas longos, mas com um certo período, eles lembram que era para ter uma facilidade no olhar, uma genuidade, então, quanto a mulher diferente, para poder estar esperto, andando com as léguas tirando no meio da cartilha, era necessário levantar as abas. E com esse olhar, Lampião, ter estudado, saber ler, escrever, ele sabia também que quem então provocava naquela época revoluções no Brasil, que teve muitas revoluções em várias regiões no Brasil, ele tem então o olhar que usava o formato de lua. Não desse formato, mas assim para frente. Então, no caso do Lampião, junto com os cangaceiros, eles tinham a ideia de colocar e aderir sobre o chapéu os símbolos milenários, estrela de Davi, flor de lis, porque eles eram muito religiosos. E por isso eles também tinham essa prática, como arrebate e proteção para que seus inimigos não vissem eles e para que eles também, de certa forma, tivessem uma estética natural criada por eles. Então, é um dos olhares que nós temos sobre o formato do chapéu. Por isso que até hoje o chapéu de vaqueiro, naturalmente na testa vai ter então no centro a estrela de Davi, que é de 6 pontas. Isso é um costume árabe e dos novos cristãos que chegaram aqui no Nordeste, quando teve então essa questão de escravizar os nossos indígenas, de tomar as terras que eram donos daqui. Então essa questão de revolução no Nordeste em si trouxe os árabes, trouxe os portugueses, trouxe então os menos endinheirados, mais violentos de Portugal para dominar a nossa região. Junto com eles vieram então as suas culturas se mesclando até hoje com os nossos costumes e hábitos. Quando falece alguém, tem que jogar água fora. Quando a gente tem o costume de defumar a casa, que hoje é visto só porque é o povo de terreiro ou isso daqui. Isso vem então com a Igreja Católica também, mas é uma cultura egípcia também. E tudo isso se mescla ao que é o Nordeste hoje. Então, costumes e hábitos que igrejas e doutrinas acreditam que foram criados por eles, estão mesclados então na nossa história também, nos nossos costumes até hoje. Por exemplo, quando vocês viajam, encontram muitas pedras uma sobre a outra. Isso são dos judeus. Quando morre alguém, tem que marcar o território. Então, quando morre alguém de acidente, tem cabelos, nós temos esse costume. Colocar um monte de pedra empilhada, mostrando que ali foi matado alguém, não faleceu alguém. Ok? Então, dentro do cangaço, tinha esse olhar também, aonde os cangaceiros utilizavam dessa técnica para esconder por debaixo de pedras, por exemplo, máquinas de costura, onde eles sabiam que no retorno ia passar por aquela região novamente. Então, muitas coisas estão aí também na prática de guerrilha desses cangaceiros. Agora, eu agradeço a Edilson, agradeço também a Giovana pela participação. Depois dessa fala muito importante do rapaz do museu, a gente é guiado até uma sala onde um rapaz também que trabalha no local vai falar, né, sobre o contexto e tudo mais dos cangaceiros, vestido uma roupa típica, né, do cangaço e tudo mais, que é muito legal. Então vamos ver um pouco agora a explicação. Espero que gostem. Aqui em Nazaré do Rio, e disse, pronto, vocês não andam mais aqui em Vila Bela, e José Saturnino não mais lá em Nazaré. Só que Saturnino desobedeceu os juízes e foi para Nazaré. Quando chegou lá, o Leopoldo pega ele e não consegue. Aí o pessoal se junta e expulsa toda a família daqui, eles vão morar em Lagoas. Quando chega lá, a mãe dele infarta e morre, foi uma das questões. 15 dias depois, a polícia vai lá e mata o pai dele. Então ele perdeu os filhos, foi expulso de Pernambuco, perdeu a mãe, depois vai lá e vai matar o pai dele. Aí quando ele se revolta, eles pronto, agora vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos, porque eu vou já tem a câmara do sangue inocente, vai ser só para matar assassinos, não matar, vai morrer. Aí quando ele resolve jogar no cangaço, tá certo? Procura o senhor Pereira, que era um chefe de cangaço aqui na região, não foi o Lampião quem criou o cangaço, certo? Quando nós tomamos o cangaço já tem mais de 50, 60 anos,
surgiu no litoral, no litoral sertano. A Silva Bonita, ela é tangível para o sertão, tá certo? Aí ele não entra no Maurício Pereira, e quando ele entra, ele já mostra ser uma pessoa muito estrategista, era muito urbano que sabia ler, então você em 1918, 1920, sabia ler, era um riqueiro, tá certo? Para aquela época, tá bom? Então o Lampião entra no cangaço, com o nome de Pinguim ainda, tá certo? Ó, isso aqui é a sociedade curada, Lampião era a prisão, ele fazia esse papel, ele matava a bandeira, ele sabia tocar sanfona, sabia fazer papel. Então veja que Lampião era uma pessoa muito à frente da sua época, tá certo? Vamos olhar aqui, vai, ó. Aqui são gente, são pessoas que acompanham o Lampião. Quando o Lampião entrou no cangaço, e aí ele mostrou um estrategista, tá certo? Ele, como ele sabia, ele começou a ler revistas, jornais, coisa que estava acontecendo na região. E os cangaceiros que não sabiam ler achavam muito incrível, porque os cangaceiros acreditavam que aquele que o Lampião estava dizendo era da própria cabeça dele, mas ele estava só lendo. Ele pegou uma trilha de couro e pegou engrenagem na arma dele. Ele atirava tão rápido que a bala saía e a outra já entrava. Então, esse tempo de atilhar, ele não perdia. Então, enquanto a polícia dava um tiro, ele dava 3, 4. E ele atirava tão rápido que o cano da arma dele ficava da cor de brasa. E ficava aquele claro, igual um lampião aceso. Certo? Por isso que ele recebeu esse apelido. E aí o apelido pegou mesmo, foi quando eles foram para um combate à noite. Perguntaram assim ao Pereira, que ainda era o chefe, como era que ia fazer. Eles disseram, siga o rastro do Lampião. Aí pararam de chamar de Vinculito e passaram a chamar só de Lampião, tá certo? E aí quando o Silvio Pereira resolve deixar o bando, o chefe, que era o Silvio Pereira, resolve deixar o bando, ele reúne toda a cambada dele e diz, olha, eu estou indo embora. Estou indo embora para o lado do foi para Goiás, Minas Gerais. Quem quiser comigo, vamos. Quem não quiser, o chefe agora é o Lampião. Aí quando o Lampião assumiu a chefia, aí ele deu um outro formato ao cangaço. Esse negócio de saquear vilas, de assaltar, de invadir cidades, isso acabou. Ele mandava bilhetes para as prefeituras, para os padres, que naquela época o catolicismo dominava muito, era quem mandava e nem mandava nas cidades, então ele mandava, as autoridades se juntavam tudo, ele ia buscar o que ele tinha pedido, pronto, não tem ninguém. Às vezes o pessoal nem sabia o que ele tinha do lado. Aí o que era que ele fazia? Ele deixava avisado na região, e em todo mundo, que aquela cidade ninguém mexia, que era dele. Então as pessoas que queriam Lampião novo, acho melhor deixar ele vivo, porque estava mais seguro com o Lampião do que com a própria polícia, entendeu? E aí com essas ações nas vilas, Lampião criou um campo de força, de informação, que onde Lampião tivesse, e a polícia fosse atrás, um coronel, um fazendeiro, um governador de estado, um prefeito, todo mundo que protegia Lampião mandava avisar, ó Lampião, sai daí, não sai, vem pra cá, não vem, tá certo? Por isso que Lampião passou 20 anos comandando um cangaço e juntou toda essa gente ao redor dele. Lampião, de sua trajetória, ele teve um combate da Serra Grande aqui, que com 45 homens, derrotou mais de 400 policiais, morreu só 111, mas o patrão tinha 400, ele venceu, mandou um carta para o governador do estado todo. Lampião foi capitão do exército patriota para combater a Coluna Prestes, Denise Carlos Prestes, que ele levou o governo de Getúlio Vargas. Lampião foi nomeado capitão para combater essa Coluna Prestes. Então veja, o prestígio que o Lampião criou dentro de suas ações no cangaço aqui no Nordeste, tá certo? Ó, aqui é a medicina do cangaço. Naquela época não se tinha flexionador de peruna, né? Era tudo aqui, na casca de pau. Aí tinha para febre, dor de dente, dor de cabeça, para abortar. Para quem não gosta de tomar banho, isso aqui arranca até os puros, viu? Já passou umas 3 vezes o puro vir junto. Mas como os cangaceiros passavam de 15 vezes sem tomar banho, quando ele tomar tem que ser uma bicha dessa, né? Para arrancar o puro dele. Aí tem pra tudo. Você imagina, para dor de barriga, para entendeu? Para tudo bem. Aqui tem a circulação de cada ali, tá certo? E aqui é o armamento do cangaço. Os homens do cangaço usavam essas armas de cano longo. As mulheres usavam essas armas de cano curto. Porque só quem brigava eram os homens. As mulheres não brigavam, as mulheres não cozinhavam, as mulheres não costuravam, as mulheres não bordavam. Todos os trabalhos domésticos eram os homens que faziam, tá certo? Elas usavam, porque essa cangaceira, né? Elas usavam essas armas aqui para quando elas iam para os rios tomar banho, as mulheres juntas, né? Então elas iam com essas armas de cano curto, porque se aparecesse alguém, elas iam poder se defender, tá certo? Ó, vamos lá para aquela rata de farinha, né? Para sorvete lá em cima.
O Lampião, ainda hoje a gente tem na cidade dos abordagens do mar, né? Tem esses potes assim, né? Tem aquele pilão. Então isso são utensílios da época do cangaço. Nesse painel aqui, ó, são personagens da época do cangaço. Naquela foto lá, foi o homem que enterrou o pai de Lampião. Quando o policial, o Zé Lucena, matou o pai de Lampião, ele foi quem fez o enterro. Esse da foto 2 é o sapateiro remendão Zé de Neném, o esposo de Maria Bonita. Quando Maria Bonita foi ver com o Lampião, ela era casada, mas é um casamento, aquele casamento que fica indo e voltando, é um casamento muito conturbado. Ele maltratava muito ela. E Maria Bonita já admirava Lampião, já era fã de Lampião, mesmo antes de sem ter visto ele. Ela se apaixonou pelo livro para depois se apaixonar pelo homem. Aí teve uma época que Lampião subiu uma baixa aqui e foi para a Bahia, com um sítio chamado Mará da Caiçara, que era a região da casa de Maria Bonita. Aí Maria Bonita já era fã dele, né? Aí quando chegou lá, fizeram festa, o ator de Lampião, teve que cangaço está aqui. E ele passou uns dias lá na região da casa dela. E durante esse período, ela ficava paquerando ele. Ele percebeu, mas ele foi dele porque ela era casada, né? Aí ele respeitou o matrimônio dela. E toda vez ela só paquerando, dando lezinha dele. Ele na dele também. Aí o Luiz Pedro, que era um amigo dele, disse: "Ô capitão, o senhor já percebeu que Maria ideia é só olhando para o senhor?" Aí, quando era só ele vendo, ele estava na dele, mas quando outras pessoas também observou, aí ele se espalhou, aí começou a beber cachaça pensando nela, fazendo serenata, e era o sofrimento da gota, e o homem se arriou por ela, mas o estava casado. Ela ainda tem uma. Era um casamento assim, muito mais pequeno, né? Aí a mãe dela foi quem ajudou a esse cuidado. Aí eles começaram a ter um caso amoroso, né? E aí se apaixonaram mesmo, aí teve um momento que ele passou a ter ciúme do marido. Aí disse ela: "Não, a gente tá errado, o que a gente tá fazendo. Ou você vai embora comigo, ou a gente vai terminar aqui." Aí ela disse: "Eu vou embora com você." Aí ele disse: "Pronto, então tal hora eu quero você em casa que eu vou lhe buscar. É para ficar em casa você, seu marido, seus irmãos, sua mãe, todo mundo em casa." Aí ele foi, quando chegou lá ele disse: "Ó, ela está indo comigo porque ela quer. Eu nem estou sequestrando, nem estou levando a bolsa, nem estou roubando ninguém." Porque o senhor vai ter essa forma de sequestrar, né, o povo. Mas aí ele quis acabar com isso de uma vez, com essa ida de Maria Bonita para o cangaço. A Maria Bonita montou no cavalo dele, foram-se embora, viveram 8 anos juntos ainda, né? Só foram separados pela morte. Aliás, foram juntos pela morte, porque morreram juntos, né? Lá no massacre em Egito. Isso aqui é o cangaceiro Jararaca, que foi enterrado vivo lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lá Jararaca, ele é santo. Mossoró foi a cidade que Lampião não conseguiu invadir. Lampião chegou lá em Mossoró com 118 homens, outro só com 17, quase morre em Mossoró. E lá em Mossoró todo ano tem a festa da resistência. Lá tem bar da resistência, rua da resistência, bodega da resistência, farmácia da resistência, tem a festa da resistência. Tudo lá em alusão, porque até hoje eles tem um memorial da resistência. Porque até hoje eles se orgulham de não ter deixado um Lampião entrar em Mossoró. Aí Jararaca foi querido, né, enterrado vivo. O cemitério de lá partiu a partir do túmulo dele. E no dia de finados, o túmulo de Mossoró, o túmulo de Jararaca, é o mais visitado no dia de finados. Os pessoal vão primeiro no dele, vai depois ir no parente. Acaba de ver o santo dele. Se a mulher fez uma promessa lá, aconteceu, pronto, é meu santo. São Jararaca, mas acaba que matou mesmo, roubou, matou, santo. Isso aqui é uma recompensa oferecida pelo governo da Bahia. Há uns 8 anos atrás, o Frederico Pernambucano de Mercado, Recife, fez esses 50 contos, tá, gente? Fez um levantamento de como seria em real. E quando ele fez um estudo há 6 anos atrás, estava valendo R$1.680.000. Isso aí, assim, a filha de Lampião. A filha de Lampião, Expedita, ela mora em Aracaju. Ela, os filhos de Lampião, a filha de Lampião, os netos de Lampião, os sobrinhos, os netos, toda a família de Lampião, os Ferreiras, moram em Aracaju, tá certo? Porque depois da briga aqui, com o inimigo dele aqui, ele foi embora e não quiseram voltar mais aqui para a Serra Talhada, tá certo? Estão todos vivos, estão lá morando em Aracaju, tudo certo? Esse é o sírio-libanês Abraão Benjamin, é o gringo que fotografou o Lampião, ele era secretário de Padre Cícero, e usou o Padre Cícero para tirar as fotos do Lampião, tá certo? Aqui a região dele passou. Cangaceiro Sabonete, que era o secretário de Maria Bonita, esse aqui está entregando uns correntes de ouro, que ele roubou da organização do presente, tá certo? O presidente e o governador do Pernambuco, aqui é Getúlio Vargas e Agamenon Magalhães, tá certo? Agamenon Magalhães também nasceu aqui em Serra Talhada. Toda Especiosa, que é a Costa do Lampião, e aqui a região dele passou, já falei, né? E aqui isso aqui é uma propaganda de uma pílula.
para diarreia. Aí a mensagem era de que se você se encontrasse com um lampião, tomar pelo que você não dava diarreia, ficava controlava, entenderam, né? Para não ser bem. Ó, gente, aqui nesse outro aqui é o filho do cangaço, olha aqui. Ó, eu tô fazendo um resumo, você vai na nossa como vai retar, tá certo? As histórias, para vocês entenderem os pais, para quando eu contar a história lá, vocês entenderem para vocês. Ó, lampião tomou nessas pedras aqui, tá certo? Ali o povo Maria Bonita sem a cabeça, a foto logo após o massacre do Egito. Quanto valia cada cabeça? Naquela ali tá as cabeças já mumificadas. Essas cabeças elas ficaram 31 anos expostas no museu lá em Salvador. Aí quando os familiares foram visitar, eles não sabiam que estavam essas cabeças lá. Os corpos ficaram aí, né? E as cabeças foram levadas para a Bahia. Esse é em Sergipe. E é quando os parentes chegou lá que viu as cabeças doidas, começaram a chorar, não sabia que estavam as cabeças expostas. Aí entraram na justiça e pegaram as cabeças. Aí os corpos foram enterrados, os corpos ficaram no Egito e as cabeças na Bahia. Assim, eles foram enterrados separadamente, a cabeça do corpo. Tá certo? Vamos lá para essa outra sala. Depois da fala, né, do rapaz do museu, a gente vai ver um pouco agora aqui as coisas que tem nessa sala. A gente vê uma rocha que foi feita por indígenas, que vai estar escrito na descrição, né, que é pedra indígena encontrada no Riacho São Domingos. Vai falar assim, né? É muito bem interessante ver isso. E a gente vai vendo essa parte aqui, né, a escrita, entre outras coisas que tem aqui nesse local. E também essa parte dedicada à religiosidade. Mas vamos para a segunda parte. Ô Douglas, isso aqui é uma homenagem ao seu Pereira, o homem que chefiou o Lampião, era o chefe do Lampião antes de ser chefe. E aqui é um livro falando sobre ele, a roupa dele, os ovos. E essa injeção é porque quando ele foi para Goiás, em Minas Gerais, em Goiás ele abriu uma farmácia. E os farmacêuticos da época se sentiam com conhecimento suficiente para aplicar a injeção no povo. Se servir, se matasse, matasse. Então aí ele rochava a agulha para cima e pronto. Então não sabia nem se servir, mas eles tinham essa autonomia de aplicar a injeção só por ser farmacêutico, tá certo? Aqui, ó, homenagem a... Isso aqui, aquela casa branca que você viu lá no começo, que Dona Jacob, aquela casa também é nossa. É um outro museu lá, o Sítio Passagem das Pedras. E esses utensílios aqui nós encontramos dentro da casa que o Lampião nasceu. Tá certo? Então isso só pertencia a ele ou pertencia à sua avó, Dona Jacob. Ou aos irmãos também, né? Que andavam muito lá. Tá certo? Então são pertences da casa que o Lampião nasceu. Tá bom? Arrumei o carro de Goiás pra cá. Aqui são bordados confeccionados pela neta do cangaceiro Puríssimo, tá certo? Dada, a mulher do Puríssimo, foi que deu estética ao cangaço. Esses bordados coloridos, assim, nesse colorido, cheio de frescurinha, cheio de florinha e tal, dessas coisas, foi Dada, a mulher de Puríssimo, que deu essa estética. E a neta dela, a neta de Dada e Puríssimo, deu seguimento a esse estilo. Então, isso aqui foi confeccionado pela neta do cangaceiro Puríssimo e da cangaceira Dadá. E esse bordão aqui é da cangaceira Sila, que estava lá no massacre de Angicos, e no dia que Lampião morreu, ela conseguiu escapar, tá certo? Aqui, ó, nesses quadros aqui, ó, são bilhetes e cartas escritas pela mão do próprio Lampião. Como eu falei, Lampião não sabe escrever e ler, então isso aqui foi escrito por ele, tá certo? Tem aqui uma homenagem às volantes e cangaceiros presos e mortos, tá certo? Aqui é a nossa biblioteca. Eu não sei se vocês sabem, mas Lampião, ele não é o sul-americano mais famoso, mas ele é o sul-americano mais bibliografado da história. Porque só de livros eu tenho mais de 400 de livros. De cordel é mais de 2.000 catalogadas. Filmes, documentários, seriados, novelas, reportagens, são mais de 150. Então Lampião é disparado o sul-americano mais bibliografado da história, tá certo? Ali é uma homenagem às mulheres do cangaço, tá certo? Aquele quadro. Você pode ver se pode parar. E aqui, ó, aqui são objetos, aqui é a arma e o punhal do cangaceiro Juriti. Juriti, que é um dos cangaceiros amigos de Lampião e que andava muito com ele. Oi, deixa eu só lá terminar aqui. Ah, certo. Eu não vi. Aí só pra lá, isso. Pronto. Pronto. Aí,
Pronto. Ó, deixa eu dizer a vocês, sobre o primeiro hino de Lampião. Zé Saturnino. Quando o Lampião entrou no cangaço, ele pediu a senhor Pereira para se vingar de Zé Saturnino. Ele foi preferido dele. Aí ele chegou na frente da casa de Zé Saturnino e disse: se prepara para morrer, cabra. Que Lampião não chegava matando o povo assim, de traição. Ele sempre dava a chance do cara se preparar para morrer brigando. Muitas vezes ele estava brigando de longe assim, e parava o tiroteio. Você está brigando mais quem? É mais fulano. Ah, tá bom, começa no tiroteio. Então eles têm esse código de não matar a pessoa à traição. E quando ele chegou na frente da casa de Saturnino, aí ele disse: se prepara para morrer. Aí o pessoal que estava dentro de casa se preparou para morrer mesmo, para brigar, né? E aí começou o tiroteio. Aí, em um certo momento, os tiros de dentro de casa estavam mais pouco. E ele achou que a munição estava se acabando. Aí mandou os cangaceiros tocar fogo na casa. Aí, quando os cangaceiros estavam jogando lenha, mato seco, aí uma pessoa de dentro da casa falou com ele: Zé, tu, Virgulino. Aí, quando ele escutou, ele parou na hora. Aí ele disse: bem Samadinha era a mãe de Zé Saturnino. A mãe de Zé Saturnino era madrinha de batismo de Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Lampião. Só que todos os irmãos mais novos respeitava ela como madrinha também. Então você vê que eram duas famílias próximas, amigas, e por causa de uma besteira teve isso tudo. Aí quando ele disse: pensa madrinha, aí ela se sentiu segura, abriu a janela e disse: Deus abençoe, mas quem você quer entrar aqui não. Aí quando ela saiu, aí Antônio Ferreira: pensa madrinha, Antônio Rosa, pensa madrinha, Ezequiel, pensa madrinha, pensa, acabou a briga. Aí disse: Deus abençoe, mas quem vocês querem não está aqui não. Aí Lampião disse: oxe, tá não, ninguém estava brigando mais eu. Aí na porta eu vi Vicente Moreira, um irmão da esposa de Zé Saturnino, o cunhado de Zé Saturnino, o primeiro inimigo Lampião. Disse: eu estava brigando a você. Quando Antônio apontou para matar ele, Dona Alexandrina, a mãe de Saturnino, disse: não matei ele não, pelo amor de Deus. Aí Lampião disse: não, vou matar ele assim não. Acaba que nem ele não merece morrer assim. Porque ele era Vicente Moreira, o bicho era bravo, era na gota, acho que mais tem Lampião. Acho que aquele Vicentão da Compadecida foi em homenagem a ele, porque o bicho era bravo mesmo. Aí Lampião disse: Mimadinha, então diga a Zé Saturnino que ele pode perseguir, que a partir de hoje eu vou esquecer que ele existe. Botou a arma aqui, uma canga aqui, saiu. Aí Vicente disse: Lampião, você disse que não vai atrás de Zé, né? Mas nem que você for, eu vou estar lá para brigar mais você. Aí ele deu assim a cabeça para ele, balançou a cabeça. Pronto, acabou a briga. Aí ele não matou o inimigo dele, aí deixou de ser uma briga de vizinho e passou a ser uma briga contra todo o sistema. Porque o Lampião passou a proteger os pobres e os miseráveis, passou a tomar dos ricos e dar para os pobres. E então, assim, ele virou um Robin Hood do sertão. Aquele que toma dos ricos para os pobres. Já viu o pai Robin Hood, né? Então, assim, por isso que ele virou esse mito, essa história. E eu acho que o Brasil se o Brasil não soube aproveitar da inteligência e da capacidade dele. Porque Lampião não era uma pessoa vulgar, não era uma pessoa de injustiça, era uma pessoa justa. E Lampião não foi para o cangaço, Lampião não se tornou um cangaceiro. Ele era fora da lei, incontestável. Mas ele não se tornou fora da lei porque ele quis. Ele começou a sofrer injustiça uma atrás da outra. E aí o seu refúgio, para não morrer, que meu pai dele morreu, para não ser preso como o irmão dele foi injustamente, para não perder terras, ele teve que ir para o cangaço. Tá certo? Depois dessa belíssima explicação do rapaz do museu, aproveitei e tirei também uma foto aqui, né? Com ele, né? É uma pessoa muito simpática que explica muito bem o conteúdo sobre o cangaço e tudo mais. E a gente foi dirigido à sala do cinema para ver um documentário e vamos ver um pouquinho como é essa sala nesse momento. Bom dia de novo. Gente, pessoal, vocês vão assistir agora um documentário, acho que é o Papa Amarelo, né? Ele vai contar exatamente esse início da história. Depois chama o caminho, dá uma olhada aqui. Ele vai contar exatamente a história de como o Lampião entrou no cangaço. Por isso que eu fiz um resumo assim, bem resumido da entrada dele, porque vocês vão descobrir os detalhes aqui. É um documentário de 16 minutos, curto, né? Que vocês vão entender exatamente por que ele entrou no cangaço. E aí vocês vão fazer as suas análises e ver se ele realmente foi bandido ou se ele foi herói, tá certo? Para mim, ele faz duas faces da moeda, porque assim, se ele era bandido, ele era bandido. Mas quem fornecia a arma, né? E para esse tipo de Juazeiro, que deu a parte de capitão do exército, que vai estar com uma peça. E os prefeitos, o governador, que protegia ele. Então está todo mundo embolado nisso aí, né? Mas a gente não pode só dizer que foi o Lampião, fora da lei. Estava todo mundo junto, e ninguém queria o Lampião. Porque o Lampião era quem protegia o Nordeste. O Lampião, sem querer, não era a intenção dele, mas Lampião, sem querer, fez com que o governo federal investisse no Nordeste. Ele
A Assembleia não era com intenção disso. Mas como ele estava dominando o Nordeste há 20 anos, aí o governo se foi obrigado a gastar com energia elétrica, com estradas, aumentar o contingente de policiais, fardamento, munição, equipar. Por isso eu vejo que uma coisa que a gente sabe que o Nordeste sempre foi discriminado, isso não é novidade para ninguém. O Nordeste foi assim, mas naquela época era muito mais. Não tinha nem esse investimento para começar, né? Era o caso dele lá do Sul, que o Nordeste aqui só tinha um programa emergencial. Então, aí, com o Lampião aqui, eles tiveram que olhar para o Nordeste, tiveram que fazer acordos, tiveram que procurar autoridades daqui. Porque até os governadores daqui, do Nordeste, eram discriminados pelos governadores lá do Sul. Entendeu? Então não tinha o que com essa barreira entre eles. Para não fazer o próprio Lampião, tá certo? Depois dessa explicação do rapaz do museu, houve um documentário bem legal, né? Foi passado na sala ali do cinema e tudo mais. Em seguida teve uma apresentação, né, do pessoal do museu, que foi muito bem legal e a gente vai estar mostrando aqui um pouco para vocês. O que a gente vai apresentar agora é o Xaxá. A gente sabe que o Lampião deixou um legado muito importante para o nosso Nordeste, inclusive na gastronomia, no artesanato, na literatura, e deixou também na dança, tá certo? O Lampião foi o maior divulgador dessa dança, que é o Xaxá, uma dança de guerra criada pelos cangaceiros, e teve como ele seu maior divulgador, tá certo? O Xaxá, da origem dele, da palavra Xaxá e da dança, não é por conta do chiado do chinelo, que muitas pessoas pensam, é por conta do trabalho agrícola que eles tinham quando eram agricultores, que eram sachá, com esse mesmo, sachá com feijão. E quando estavam uns 15 centímetros a planta estava uns 15 centímetros, eles iam sachá, que era fazer a limpa do mato seco ao redor da planta e deixar as covas para o acúmulo de água durante as chuvas, tá certo? Então quem estava sachando, o movimento era esse aqui, ó. Certo? Quando era na área da colheita, muitas vezes eles não iam fazer esbulhar com a mão. Eles colocavam a palha numa calçada e com o porrete eles bater para separar o grão da vagem. Então muitos grãos, muitas vagens, mas eles vinham colados no cara, eles tinham que balançar tá certo? E aí eles, em um momento de descontração entre eles começaram a se imitar quando eram agricultores. E 100% dos cangaceiros eram agricultores. Então eles começaram a fazer a mudança de quem estava achando, tá certo? Só colocando outros pulos, outro movimento, outra mugandinha para enfeitar. Então quando eles começaram a ir para os forrós, nas latadas, nas casas de farinha, no engenho, eles começaram a colocar esse movimento. E aí, o que era sachá, como nós estamos tendo esse de linguagem falar errado, né? Aí nós tiramos essa e botamos por X, por xaxá. Então toda a palavra xaxá como chachado veio desse trabalho agrícola que os cangaceiros faziam antes de entrarem no cangaço, tá certo? Então quando você vê alguém dizendo, o xaxá era do chiadinho, não é, porque era um trabalho agrícola que eles tinham. Então o xaxá é uma dança originária, não foi coisa inventada, é uma coisa que veio das nossas raízes, tá certo? Então hoje a gente vai apresentar agora um pouco de cultura zabelê, que vai mostrar mais ou menos como eram os cangaceiros que se divertiam nos intervalos somados, tá bom? Agora, gente, antes de finalizar, eu comentei com o pessoal sobre o zabelê, quem era o zabelê, não conheço, e disse que o grupo, né, também tem um integrante que é F7, que foi cangaceiro zabelê. Né? Esse cabra aqui é o zabelê, tá certo? Ele tem sangue de cangaceiro. O bisavô dele, o cangaceiro zabelê, e andou mais lampião, que andou lampião, que ajudou o lampião nessa minha história do cangaço. Então, a gente está aqui com uma prova viva que parece de cangaceiro, tá certo? Tá pronto, zabelê? Nesse momento teve uma apresentação muito legal, como vocês podem ver, né? Com músicas culturais e essa forma de apresentação muito interessante, né? Mostrando chachado, essa forma de dança, cultura muito riquíssima, né? E a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Eu muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo. Se você é novo no nosso canal, já se inscreve, comenta aí. Se você gostou do nosso vídeo de hoje. E basicamente é isso. Fiquem agora com as fotografias desse momento grandioso. Já aproveito e agradeço a todos do museu e também a direção da escola do Miguel Otaviano e ao professor Robson, que permitiu que
esse momento fosse possível, a gente poder ir e realizar a filmagem dessa visita ao Museu, né, do Cangaço em Serra Talhada. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!